Amigas e amigos, nesta confusão que a mídia espalha com o objetivo de dispersar a compreensão do que está acontecendo, é fundamental que a gente pegue alguns detalhes, alguns pontos para a gente ter um entendimento mínimo das coisas, dos acontecimentos, dos rumos do nosso país, para onde estamos indo, para o abismo que eles estão cavando com esse processo golpista. A questão econômica é determinante. É fundamental a gente observar porque ela se liga diretamente à questão política. A raiz de toda a confusão política é econômica. Tem aí uma matéria no Valor Econômico que teve repercussão também em outros veículos da mídia, mas a matéria é do Grupo Globo, o jornal Valor Econômico é do Grupo Globo, que fala aí de um movimento que está sendo lançado, que vai ser lançado nos próximos 15 dias, que é um projeto para renovar a classe política brasileira. Olha aí como é que são as coisas. Que diz que tem inspiração internacional, vejam bem, a matéria do Valor Econômico. Uma escola de novos líderes que vai oferecer bolsas de estudo para até 150 interessados em ingressar numa carreira política. E diz aqui que a ideia é que se apresente em candidaturas a deputados por variados partidos na eleição do ano que vem. Aí vai explicando o que é o projeto e diz que tem um idealizador, um tal de Eduardo Mufarege. Olha quem é o sujeito. Ele criou aí um grupo, né? Esse grupo que chama-se Somos Educação, que é o maior grupo do segmento de educação básica e pré-vestibular do país, pertencente ao Fundo Tarpon de Investimentos. Vejam o que está por trás de tudo isso. O mundo do dinheiro, essa facção do golpe aí do Grupo Globo, né? O mundo do capital especulativo, esses mesmos que estão assaltando, né, o erário público, o orçamento público, os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, as nossas riquezas naturais, a nossa democracia, né, a nossa soberania nacional e etc. E tem vários aí empresários, Abílio Diniz, tem esse Luciano Huck da Rede Globo, apresentador da Globo, e tem quem? Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central na era FHC, homem da bufunfa, né, uma espécie de um embaixador da bufunfa aqui no Brasil, né, então é tudo metido nisso. Eu resgatei aqui uma história interessante, que foi um discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele lançou o PAC. Eu fiz uma matéria na época, no dia 24 de janeiro de 2007, né, já tem mais de 10 anos, portanto, que eu falo exatamente disso. Naquela época tinha um movimento organizado no Rio Grande do Sul, né, de jovens que eles diziam que estavam lá fazendo cursos para aprender o que é o liberalismo. Esses grupelhos que apareceram aí, dizendo que são liberais, são fascistas, né, e dizem que são liberais, que não são fascistas, não sei o que, MBL da vida, coisa do tipo. Esses grupelhos surgiram disso aí, desse caso aqui que eu escrevi em 2007. O Antagonista, esse site aí de corruptos, né, tudo surgiu aí desse movimento que começou a se organizar efetivamente ali, né, concretamente estou dizendo, né, que naquela época era um grupo, dizia que era um grupo de 40 jovens, tinha lá inclusive o filho do Gerdau, do grande grupo Gerdau, tinha o Posto Ipiranga, as lojas Renner, eles se reuniam num hotel lá em Porto Alegre, num restaurante, né, aliás se reuniam no restaurante do Hotel Ritter, no centro de Porto Alegre, criaram o Instituto de Estudos Empresariais e faziam essas pregações mesmas que eles estão fazendo agora, a pregação do golpe, contra o Estado, né, contra a legislação social, contra a legislação trabalhista, o programa do golpe que nós estamos vendo agora, o projeto neoliberal. Né, e o Lula, isso surgiu como resposta ao discurso do Lula no lançamento do PAC, né, que o Lula falou poucas e boas. Né, eu até recupero aqui que ele falou aqui a questão da democracia era importante, defender a democracia, né, porque sem inclusão social não tinha democracia, sem fazer a distribuição de renda não tem democracia, enfim, todo o discurso progressista, democrático, de inclusão social, né, um discurso, enfim, que dava um certo rumo estratégico para a lógica do PAC. Eu escrevi no artigo que, eu vou ler aqui alguns trechinhos pequenos, que diz que, escrevi, é lamentável que o Brasil ainda esteja falando em defesa da democracia. Isso quer dizer que realmente os democratas precisam estar alertas contra as ameaças de retrocessos representadas pelo neoliberalismo.
símbolo máximo de um ciclo autoritário iniciado com o golpe militar de 64, quando o país vivia sob pacotes da chamada cavalaria, o FMI, o Tesouro norte-americano, grandes bancos e outras instituições internacionais. Mais na frente eu disse, o PAC representa a primeira tentativa séria do governo Lula de atacar um velho problema nacional, que é a ausência do Estado na vida econômica do país. Foi preciso muito sofrimento para que esta questão óbvia, descrita em qualquer manual de economia progressista, entrasse na ordem do dia. É uma pena que o governo, em sua maioria, possivelmente por conta do peso descomunal do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, tenha demorado 4 anos para perceber essa verdade inescapável. Seja como for, é preciso deixar claro, essa resposta do governo será uma das condições para o país sair do atoleiro neoliberal. Mais na frente, dito isso, fica a questão, o conjunto de medidas proposto basta? A resposta certamente é não, mas este é o caminho que o Brasil precisa para diminuir sua vulnerabilidade social? A resposta parece ser sim, desde que as premissas do PAC saiam do plano das intenções para o mundo das coisas reais. Eu cansei de comentar aqui, essas medidas que o Lula adotou foram fundamentais para enfrentar os efeitos da crise econômica mundial e internacional, né? Então, o que a gente tem que observar em acontecimentos como esses é que por trás de toda a manipulação que existe, por trás de toda a jogada politiqueira, eu comentei aqui no vídeo passado essas manipulações do Grupo Globo, das facções do golpe e tudo mais, tem a questão econômica, né? Eu acho que o debate econômico ainda, na circunstância do golpe, está muito sufocado, né, por esse turbilhão dessa crise política. Fala-se muito da crise política, mas não se atenta para o que está por trás, o alicerce, a essência do que vem a ser a crise política, que é exatamente esses interesses econômicos. A gente pode compreender, inclusive, a formação das facções do golpe a partir desse ponto de vista, dessa análise do que significa, do que é a economia brasileira, do que ela representa na geoeconomia, no mundo, na geopolítica, o nosso potencial de crescimento, com um PAC que foi uma medida simples. Não se mexeu em grandes questões, não se fez grandes obras estruturais, deu no que deu. O país enfrentou a crise, teve um ciclo grande de crescimento, rompeu com a lógica do Palocci, né, do projeto neoliberal, da era neoliberal. Agora, imagina um Estado com mais capacidade de intervenção, de fazer o que o PAC fez, né, numa escala muito maior, se utilizando aqui dos nossos recursos, dos nossos potenciais. Agora, para isso precisa ter uma condução política, precisa ter um projeto político, precisa ter rumo, precisa ter um projeto de desenvolvimento, né? É essa que é a questão essencial que a gente nunca pode perder de vista ao analisar esta balbúrdia, essa confusão toda que a mídia cria com o objetivo de dispersar o que é essencial, de fazer com que a essência do problema, que são os rumos para o nosso país, o futuro para o nosso país, para o nosso povo, para a nossa democracia, para a nossa soberania nacional, sejam discutidos e debatidos e fundamentalmente compreendidos pela uma grande parcela, pelo menos, do povo brasileiro. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço. Até a próxima.